aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h15 da tarde do dia 5 de agosto de 2022. Hoje recebendo Ana Nel, que é formada em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Ceará. Ela é escritora de literatura infantil, produtora e avaliadora do material didático e também doutoranda em educação pela UFC. Ana, é um prazer tê-la aqui hoje, a gente fica muito feliz. A Casa de Vovó Dedé e o nosso espaço da rádio está aqui todos os dias de portas abertas para quem quiser conhecer, mas hoje é você e a gente fica aqui muito grato. Mas pra gente conversar sobre literatura, temos ali João Lucas, Pedro Linhares, boa tarde. E eu aqui, Amando Capalmo. Vamos do começo, tem uma boa tarde, mas conta pra gente como foi que começou esse seu propósito com a língua portuguesa. Boa tarde, gente. Bem, como é que eu comecei a escrever literatura? Quando eu era criança, eu li o primeiro livro de literatura. Aliás, era da Mary France e do Eliardo França. Uhum. E assim que eu terminei de ler, eu vi duas pessoas que eu imaginava que eram irmãos, né? Não são, mas eu pensei que eram. E eu disse, eu vou escrever literatura. E eu vou começar escrevendo com meu irmão. Pronto, foi meu projeto infantil. E talvez perseguindo esse projeto infantil, eu fui fazer letras, né? Fiz letras, mas eu nunca encontrei espaço nem na escola, nem na universidade para escrita. Nunca. Para escrita, não. Para leitura eu encontrei bastante e tal, mas para escrita eu nunca encontrei. É tanto que a minha tese de doutorado é sobre isso, é sobre o que o aluno pensa sobre a escrita literária, tá? É como essa escrita literária interfere diretamente na vida do aluno ou movimenta de alguma forma a vida desse aluno. E eu escrevi meu primeiro livro infantil em 2004. Já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando e fui fazer uma revisão de um material na editora IMEP, né? E lá eu precisei produzir um texto, um texto literário, porque não tinha lugar nenhum o tema que a gente queria. E eu já tinha muita coisa engavetada, mas eu não me achava autora, né? Eu me achava a professora, a estudante, a qualquer coisa, mas não a escritora. Até porque ser o escritor é aquela áurea muito, né? Muito maravilhosa, muito... e aí eu não me via dessa forma. E aí eu escrevi o texto. Quando eu escrevi, era uma parlenda, foi uma recriação de uma parlenda, e mandei para um editor, colega meu, e ele disse assim, faz mais 10 que eu publico. Pronto, aí eu disse, pronto, já tive o filho, né? Já vou escrever o livro, já plantei a árvore, já tá tudo bem, já, o resto é lucro. E aí acabei que gostei desse movimento, continuei produzindo, colocando. Hoje eu tenho 10 obras infantis, uma juvenil, publicadas. E quero mais, e gosto, né? E gosto de ver esse movimento, né, em prol da literatura, e gosto de ver jovens escrevendo, e gosto da literatura estar na escola, principalmente a escrita literária. Estar na escola como professora, eu gosto muito dessa parte, né? Até porque eu não tive esse espaço e eu gostaria que outras pessoas tivessem, né? Ana, eu acho que a gente tá com uma bancada aqui de jovens e o seu TCC me chamou muita atenção. Eu quero saber como foi a conclusão. Onde você chegou com esse TCC? Eu ainda não concluí. Não concluiu, mas onde você pretende chegar? Como é que tá aí? Na realidade, eu estou no processo de escrita, eu já fiz as entrevistas, já sei, né, mais ou menos o que os alunos pensam sobre a literatura. Eu realmente busquei esses alunos que têm esse contato com a literatura e estou produzindo, né? Já terminei toda a parte teórica, agora eu estou na metodologia, já vou entrar na análise das falas, né, dos alunos. E de onde eu parti, né? Eu parti pelas concepções, o que ele pensa da literatura, o que ele pensa da escrita literária, o que a comunidade dele pensa, o professor, né, a escola em si, o pai, o amigo, e como ele se sente a partir disso. Que tempo ele dedica para essa escrita literária, certo? Então, foram perguntas que eu fui fazendo para os alunos para poder perceber, entender como é que eles escrevem a literatura e como é que essa literatura interfere diretamente na vida deles. A gente está com jovens aqui, eu queria trazer também um pouco de opinião da gente, acho que até para ajudar, pode ser. João Lucas, o que você acha da literatura? Da literatura no geral? Da escrita literária, fala aí da escrita, né? Pra mim, eu gosto muito de escrever, então, mas muitas vezes eu tenho essa insegurança de escrever certinho, de transmitir o que eu realmente
penso para as outras pessoas pensarem da mesma forma que eu. Até eu ter uma conversa com um dos convidados que veio aqui, até esqueci o nome dele, desculpa, acho que é o Rafael, de alguma banda, ele apresentou alguma coisa relacionada à escrita que eu tive, uma conversa com ele relacionada a isso, e ele me disse que, bom, não necessariamente precisa fazer sentido para você o que eu escrevi, mas que você pode interpretar da maneira que você quiser. Então, para mim, eu acho que isso é liberdade na escrita, acho que é muito bacana isso. Você, a partir da minha obra, entender outra coisa, mas espero que você entenda pelo menos a essência do que eu quis passar para você. Então, eu acho que para mim, a literatura também é liberdade, a escrita é liberdade. Na realidade, você não domina o que o outro vai interpretar, mas realmente é muito solitário a escrita, né? Porque são as suas concepções, as suas subjetividades que está sendo colocada ali. Quando eu falo na escrita na escola, é para que tenha um apoio, né? Tem um apoio nessa tua escrita, nessa subjetividade. Porque além de trabalhar a escrita, o diálogo, a comunicação, vai trabalhar o teu interno, a tua subjetividade. Com certeza. Né? E é essa tua subjetividade, nós temos tantos alunos com problemas, tantos adolescentes com problemas psicológicos, depressivos, ansiedade, etc. E isso pode ser uma base para se trabalhar a escrita, né? Para se trabalhar essa subjetividade, através da escrita literária. E assim, eu acho que o bom seria o espaço desse diálogo. Né? Acho que muito mais do que formar escritores, né? Que não é o objetivo da escola em si, formar o escritor, é formar esse espaço de diálogo subjetivo, né? Da escrita literária, como um espaço subjetivo do aluno. Eu estou aqui, eu posso me expressar. Isso é uma possibilidade, né? Escrever é uma possibilidade, como seria uma possibilidade de qualquer outra profissão. Também é uma possibilidade. Meu professor, minha professora está me mostrando isso. Então, realmente, você não consegue controlar a interpretação do outro, não tem, mas esse espaço de diálogo, né, de mostrar a tua subjetividade, e dizer, olha, eu entendo isso, a partir da tua fala eu entendi aquilo. Né? Quando eu vou conversar com os meus leitores, adolescentes principalmente, da minha obra juvenil, Letras Surtadas, é tão interessante porque eu disse, poxa, eu não tinha pensado nisso e realmente dá para entender isso, né? E eu não passou pela minha cabeça essa ideia. Olha que interessante, né? Então, são diálogos que a gente faz com o outro, mas que a gente nunca tem controle. Então, escreva sem precisar pensar nesse controle, isso porque não há controle. É muito também forte, porque a gente fala de uma literatura que ela é lida várias vezes, a gente traz a escrita literária. Esse livro do Saramago eu já li, eu tô relendo e nunca vai ser a mesma coisa do que eu já li, porque eu tô em momentos diferentes, eu vivi diferente. Então é subjetivo demais, eu acho que o meu interno ele vai interferir nas minhas concepções, no que eu tô lendo, o que é que eu tô sentindo, isso é muito forte. Mas dando continuidade aqui à nossa bancada, Pedro, eu queria muito saber o que você acha dessa escrita literária. Olha, porque assim, eu não gosto que me pegam de surpresa, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo... Planejada. Eu tenho que planejar alguma coisa pra falar. Então, vão ser poucas palavras, mas eu acho muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, elas se libertam através disso, às vezes elas se mostram através disso, às vezes elas ganham a vida com isso, e, tipo, é algo importante também culturalmente. As pessoas aprendem muito com isso, e eu acho que é isso. Você escreve? Não. Olha, eu dando uma de... Bom, eu acho que compondo, né, a bancada, terminando aqui, falando um pouco o que eu acho dessa concepção da escrita literária. Augusto Lessa, tudo bem? Tá tudo certo? Que bom. Bom, continuando aqui, eu acho muito importante como você traz essa proposta da escola, porque... você escreve? Eu escrevo. Fala aí. Eu gosto muito de escrever, inclusive eu tinha tido uma ressaca, assim, eu não conseguia, eu tava desesperado e tava me fazendo muito mal, porque eu acho que é muito isso, é de colocar pra fora tudo aquilo que tá dentro de você, e muitas vezes é muito libertador, é muito gostoso, aquele peso dos ombros sai, você consegue cessar um pouco essa confusão que é o mundo de 2022, essa coisa da velocidade que é o mundo de 2022, então é uma coisa que eu tava vivendo, essa coisa de prisão, e eu fui lá e comecei a escrever comigo mesmo sobre... Comigo não, com a escrita. Eu comecei a dialogar com a escrita e comecei a desabafar para a escrita, como estava difícil tornar o que para mim era tipo, muito fácil, e foi desenvolvendo. Quando eu vi, terminei o texto. Quando eu vi depois, eu consegui outro e voltou. Então eu acho isso muito importante, porque traz aquela coisa do seu papel no mundo, de você se colocar no mundo e de você se colocar como uma pessoa. Eu acho que a identidade tem muitos propósitos, e eu acho que identidade é uma coisa que está muito em falta
hoje em dia, porque tá todo mundo mais parecido com todo mundo, e quando você coloca uma coisa que é única, o que vão ter 1000 interpretações, vários leitores, e que nunca vai ser a mesma coisa, mas é seu, você escreveu, saiu de você, eu acho que isso traz muita identidade, e é o que muita gente tá precisando hoje. Então eu acho que é um trabalho fantástico, porque a gente sabe como é o mundo de 2022, como é o jovem de 2022, a gente sabe como precisa de identidade, como precisa de liberdade, e você consegue tudo isso por meio de uma escrita. Eu acho isso incrível. Eu adoro. Eu também. Eu escrevo quando eu tô feliz, eu escrevo quando eu tô com raiva, eu escrevo pra curar, eu escrevo pra passar o tempo. Então, eu escrevo, eu gosto muito de escrever. Eu tenho muito mais coisas escritas que eu não quero publicar, entendeu? E tem umas que eu quero, né? São as que são minhas. Eu sou a minha, né? O meu diálogo, ali sou eu comigo mesma. E tem outras que não, que eu disse, não, isso aí dá pra ir, dá pra, né? E eu acho que é isso mesmo, do jeito que tem gente que pinta, né? Tem gente que canta, tem gente que toca e a gente escreve. A gente viu que a sua literatura, ela veio desde a infância e você teve uma necessidade de colocar isso pra fora quando veio a época da faculdade. Como foi o primeiro passo ali na universidade, você adentrando um espaço que já era seu desde a infância? Na realidade, a universidade, eu queria fazer direito, a família queria que eu fizesse direito e tal, e eu acho que nunca passei, porque eu nunca quis, né, fazer direito. E quando eu passei para letras, eu passei com a mesma classificação para direito, que eu poderia passar em direito. E eu me identifiquei imediatamente, porque eu já gostava muito da língua portuguesa, da literatura, mas eu não me vi escrevendo na universidade. Na universidade não tinha curso de escrita, não tinha... A gente analisava texto, né? Então, a gente lia texto literário e analisava. Eu acredito que hoje já muda, né? Eu fiz até especialização em escrita criativa da Unifor. Mas você fez licenciatura, no caso? Eu fiz licenciatura, mas a licenciatura é para dar aula, né? Pois é. Então, não fiz bacharelado. Né? E não tinha, nessa época não tinha aqui bacharelado em letras, né? E aí... Acabou que eu não produzi nada especificamente na graduação, a não ser texto técnico, né? Teórico. Quando eu estava no mestrado, foi que eu comecei a produzir literatura e divulgar literatura infantil. Né? Eu tenho um irmão também que escreve literatura, esse que eu queria que escrevesse comigo nunca escreveu, mas cada um escreve seus livros, suas obras, e a gente trabalha muito com a infantil mesmo. Por quê? É isso que eu quero saber. Por que optou pelo infantil? Por que lidar com aquele mais subjetivo, com aquele mais abstrato que é a criança? Vixe, agora você me abraçar. Não sei, as histórias surgiram, né? Por exemplo, eu estava conversando... Meu primeiro livro, assim, de história mesmo, porque o primeiro que eu ganhei o concurso foi esse aqui, né? Foi da Sedu, foi no PAIC, O Mundo da Lua. É um textinho, uma história bem poética, né? De uma menina que sente saudade da mãe. E é bem para quem está lá no nível de aquisição da escrita. E aí, o primeiro livro que eu escrevi, contava uma história, misturava muito com contos de fadas, e eu gosto muito dessa pegada assim, de conto de fada, do maravilhoso, né? De bruxas, magos, sobrenatural, eu gosto muito desse tipo de leitura. E a história era Vermelha de Raiva. Um Conto Sem Fadas. Foi o primeiro livro que eu publiquei, que tinha uma história mais densa. E eu fiz com um colega. Ele escreveu um pequeno texto misturando os contos de fadas. Aí eu disse assim, vamos pegar esse texto aqui e vamos transformar em uma história? E a gente acabou transformando uma história de um rei que se separava da rainha. Então, uma separação dentro do conto de fada. Nossa, eu nunca ouvi isso. Um rei que se separava da rainha. E na separação, tudo tinha que se reorganizar. E a rainha ia fazer um curso de administração real. E o rei casou com a doceira porque ele queria alguém para ajudar a administrar. E aí começa toda a história cheia desse maravilhoso. Então, acho que nem optei, veio essas histórias, eu leio tanto coisa, assisto tanto coisa sobrenatural que a história foi surgindo, né? Esse aqui foi o nosso segundo livro. A ideia desse livro surgiu quando eu estava dirigindo. Aí eu liguei para o meu colega, que ele é o meu coautor, Felipe Marinho, e eu disse, Felipe, anota isso. Aí ele dizia, e aquilo? E eu vai anotando. E aí a gente não tinha lembrado do gravador, né, do celular, e aí a gente foi anotando. E aí os livros saíam assim, depois a gente conversava muito, os livros saíam numa tarde. Né? Às vezes não, às vezes demorava mais um pouquinho. E aí surgiu mesmo nessa
nessa pegada de pegar as leituras, né? Juntar as leituras que a gente tinha e fazer algo novo. E Bacana. como é dialogar com a criança pra ti? Acho que é mais fácil. Eu vou fazer igual a Clarice, é mais Eu- fácil. eu- é, a entrevista É da mais Clarice fácil traz muito me isso. É mais sentir- fácil ou mais é. difícil? Eu acho mais simples, porque eu fico sempre no nível do imaginário. Não tenho que justificar muito. O adulto quer saber, né? Então a criança, eu acho que fica lá mais no nível do imaginário, eu não tenho que explicar muita coisa. Por exemplo, nunca uma criança perguntou assim: por que o rei separou da rainha? Porque a criança não quer saber o motivo. O ruim é a dor, é a separação, né? Adultos já me perguntaram. Por que o rei... Não, eles resolveram separar porque eles estavam cansados do feliz para sempre. É essa a justificativa. Para a criança isso é suficiente. Para o adulto, não. O adulto já veio me perguntar, mas por que mesmo? Você é uma apologia à separação? Eu, não. São coisas corriqueiras que estão no nosso dia a dia que nós colocamos a nível de imaginário. Sim, Pronto. simples. E a criança, ela necessita dessa coisa da criatividade. Eu acho que isso é muito forte. E como você Ela tá institui... aberta, né? Ela É, ela tá aberta, isso. é aquela época de personalidade, Isso. formar uma personalidade. Eu acho incrível quando a gente trata de assuntos que eram para ser densos com naturalidade. Eu acho que isso forma um ser humano exatamente. perfeito. Essa aqui, amarela de dúvida, é sobre os perigos da internet. Os perigos Tá? da internet. Os perigos da internet. A internet, que chama Merlinete, chegou no reino mágico, né? E aí, a partir disso, tem os perigos. Tem o Corcunda Quase Lindo, que quer roubar as princesas e tal, transformar em pedra. E aí tem toda essa questão do imaginário. E o Roxa de Inveja, que é o último dessa coleção, é uma princesa que pratica bullying com uma menina que é metade princesa, metade bruxa. Uau! A criança deve ficar bem... E é muito legal fazer, sabe? Assim, quando você pega... Por exemplo, a menina que é metade bruxa, ela é filha do rei sapo. Aí eu pego a história do sapo, eu justifico como é que o sapo... Pego a história passada e vou nas lacunas, né? E se o rei sapo tivesse casado com a sapa, não é... O que tinha acontecido? E aí vou nessa história do e se e vou criando. E eu acho muito legal essa ideia de você não estar presa à realidade. Tem uma coisa que a gente estava conversando antes sobre psicanálise, e eu fico imaginando assim, você começou a literatura na infância, demorou um tempo, e quando voltou, foi pra literatura infantil. Infantil, é. Você acha que tem alguma influência Pode ter ser. começado na sua Meu filho infância? vai fazer psicanálise? Não. Hoje ainda não. Pode. Talvez muita coisa do que eu faço hoje foi projetado lá na minha infância. Até a casa que eu moro foi projetada na minha infância. Aos 9 anos eu passei por um local e disse que quero morar aqui. E hoje eu moro lá. Né? E eu me lembrei dessa, né? Eu relembrei isso em um momento de análise. Eu estava na terapia e eu lembrei desse momento. Sim. Quer dizer, então muita coisa, não só você, não só eu, muita coisa do homem, né, é projetada na infância. E eu tenho consciência dessas projeções que eu fiz. A literatura é uma delas. Você acha que a sua criança tá feliz hoje vendo o seu trabalho? Tá, ela pode estar feliz, não estar feliz com outras coisas. Não, vamos falar da Com isso literatura. aqui ela tá, com Tá certeza. bem feliz. Tá, e com as certeza. crianças, o seu público, ele tá feliz? Você consegue sentir? É muito interessante. Eu tenho um livro chamado Lenga-Lengas, que são parlendas, né? Recontadas. E eles sabem decorar, gente, é muito Que legal. A gente, tia, eu sei esse aqui. Aí declama, eu sei esse daqui. Mas, assim, o que tem me dado muito prazer são esses livros, assim, infanto-juvenil e o juvenil, porque eles já têm algumas reflexões que se levam para a vida, né? Com certeza. Vocês tiveram contato com a literatura infantil, Pedro, João Lucas? Quer falar antes ou vai? Vai falar pro primeiro. Tá bom, a literatura infantil eu acho que vem bem na infância mesmo, acho que nunca foi algo imposto. E isso que sinto falta, que eu senti falta na minha infância, porque muito do que eu faço hoje, do que eu procuro hoje, do que eu busco hoje como base mesmo de conhecimento pra minha vida, seja profissional, pessoal, eu acho que não foi imposto quando criança, e eu sinto falta disso porque eu acho que eu faria com um filho se eu tivesse, porque eu sinto necessidade nessa base, nesse estudo, porque eu sinto que muitas vezes eu deixo de ler um livro por preguiça, porque
acho que na infância não fui acostumado, e é uma coisa que eu quero, sabe? Tipo, e é muito estranho, porque eu, agora, jovem, busco isso, acho uma coisa muito legal em mim agora, uma evolução muito bacana, eu buscar essa coisa que eu não tive quando na infância, quando eu era... Tudo bem? Quando eu era pequeno, então acho que agora eu tô tendo mais contato com a literatura no geral, mas a infantil acho que me fez falta bastante, e eu acho que eu meio que busco isso, busco não fazer com que isso seja uma falta na vida de outras crianças que estejam presentes na minha vida, como a minha sobrinha. Eu acho que quando ela tiver uma idade mais bacana assim, eu posso mostrar para ela a literatura. Eu acho que uma coisa que vai ajudar ela, como poderia ter me ajudado, mas agora eu acho que eu tô me ajudando, acho que é mais fácil para mim. Então, a literatura infantil, acho que eu não tive muito contato por conta disso, mas a literatura agora, principalmente a juvenil, tô tendo mais um contato assim. Legal. Tá, Yamadu, tu pode só repetir um pouquinho da pergunta que eu tava limpando o teve óculos. contato com a literatura infantil? Cara, eu tenho pequenas lembranças de quando eu era bem pequeno, né? Eu não sou grande, mas eu era bem pequenininho. Eu lembro de, na escola mesmo, o pessoal lendo livros pra mim, ou então alguns familiares que eu ganhava bastante gibi, essas coisas assim. Isso é também a literatura, certo? Então, assim, meio que eu tive Tem contato gente com gibi, tem gente que, muito né, fã de... eu sei, não tem esse concorda não, mas eu preconceito. concordo. Mas, bom, a gente tá lendo, então pra mim o que eu leio, pra mim, é a literatura. Eu acho muito bacana. Mas uma dúvida que eu fiquei, é que você citou, seu escritor, eu quero entender mais como é o processo dessa parceria entre os artistas para que o livro saia. Tem essa questão de escrever, tem essa questão do desenho, tem essa questão da editora. Eu quero entender mais sobre essa questão de como é o processo até a estreia do livro, até ele tá nas nossas mãos e a gente poder ler Bem, ele. primeiro eu quero dizer que vocês podem ler literatura infantil agora, tá? Gabriel Pensador tá escrevendo aí, Isso né? é A muito gente tem... A gente recebeu recentemente a Sunny Hills. Ela tem também um trabalho com literatura infantil. Eu acho que ela trouxe uma coisa pra gente, porque ela trouxe a história da literatura, quando foi que surgiu, como foi que surgiu, pra quem foi, e como as crianças a escolheram. E acho que a gente depois, pelo menos eu depois disso, eu tive uma explosão assim na minha cabeça de entender que isso também é feito pra mim e deveria ser consumido por adultos, idosos, por quem Exatamente. fosse, por conta, enfim, da carga que tem aí dentro, que é muito forte. E eu acho que também respondendo a minha pergunta que eu fiz pra eles, eu tive um contato muito forte, tipo, de verdade, muito forte com a literatura infantil. Foi uma coisa que pra mim era muito importante, eu não conseguia dormir sem ter um livro ali. E uma coisa que o João Lucas falou é muito bacana, porque teve esse negócio da imposição. Nunca me impuseram nada, eu sempre fui atrás, mas tive um incentivo. E antes de responder a pergunta dele, eu acho que só para não perder um pouco o foco, eu quero muito entender, Ana, até que ponto esse incentivo é válido e quando começa a ser uma coisa imposta, que já é, voltando ali na psicanálise, uma coisa mais traumática. A questão da indicação do livro, você diz, né? A Sunny Hills é minha amiga, viu? Nós demos Ela é mestrado incrível. junto. A literatura, ela tem que ser, não deve ser imposta, mas a escola deve disponibilizar o máximo que ela puder. A escola, o professor, por exemplo, eu levo livros e coloco em cima da mesa, só esse fato de colocar o livro aqui em cima da mesa já chama a atenção do meu aluno, né? Eu mostro meus textos, então, mesmo aqueles que não gostam, né, que fazem bico e tal, em outro momento dão atenção, olha, que legal, a professora ganhou um prêmio, a professora escreveu, né? Aquele livro é colorido, olha que livro bonito, né? Então, mesmo aqueles que dizem, né, que professam que não são leitores, que não gostam de ler, em algum momento eles são chamados. Mas aí é o livro que pega, não sou eu. O que eu posso fazer é dar a oportunidade, disponibilizar, mostrar, é o livro que absorve, né? É o livro que vai te puxar para a história. Comigo aconteceu assim, acredito que com vocês da mesma forma. Então, é o livro que você se identifica, né, com o livro. Essa sua relação, você com o livro. Ele te escolhe. Ele te escolhe, você o escolhe, né? Essa relação assim complexa. Agora, por conta de alguns conteúdos, a gente precisa indicar obras. Com certeza. Né? Aí, quando a gente não tem um público leitor formado, né, tudo é chato. Aí, as estratégias pedagógicas, que aí o professor estuda para isso, né? A estratégia pedagógica de relacionar com a realidade, de pegar um texto mais próximo, fazer uma releitura, trabalhar intertextualidades, né? Sim, isso é muito importante. João Lucas, tua pergunta, pode repetir, por favor? Na verdade, eu queria entender mais esse processo até o livro ser lançado. Olha, assim, eu
primeira coisa, o texto, né? Você Sim. tem que escrever. Como é que aconteceu aqui comigo com o Felipe? Felipe é meu irmão de escolha e coração, né? Não é meu irmão de verdade, mas é meu irmão. Olha aqui o meu projeto lá da infância sendo realizado, né? Então, e nós escrevemos 3 obras juntos, né? Como é isso? Muito fácil, porque trabalhar com o Felipe é muito fácil. Eu acredito que ele também acha trabalhar na escrita, né? Pode ser difícil em outras coisas, mas na escrita, para a gente sempre foi muito fácil. Ele é muito criativo, né? Eu também, e a gente fica, olha isso aqui, ele puxa aquilo e tal, e centra. E depois na produção, aí eu fui atrás de editoras. Alguns eu nem precisei ir atrás, alguém já me ligou e disse, tem um livro aí, né? Tem um texto aí para mandar. E até agora, todos os livros que a gente disponibilizou para publicação, né, foram publicados de alguma forma. O mais recente é de 2019, se chama A Menina que Esquecia. A menina que esquecia. É bem legal também. Quem que fez essas artes? Aí cada arte a editora faz, né? Ela busca. Essa aqui foi o Carlos Campos, né? Aqui foi a Natália Forte. A Natália Forte também fez os desenhos, né, a ilustração do meu livro Letras Furtadas, né, que é o juvenil. E esse aqui foi o Daniel Dias. Daniel Dias é meu amigo também. Essa aqui tem uma aluna, a Tícia, ela fez a tradução para mim pro cearês, né, cearenseis. Ana, eu quero muito entender quando foi que você começou a se chamar de escritora, quando você se entendeu escritora, olhou pro espelho, eu sou escritora. Gente, foi depois dessa obra, era a 5ª obra que eu publicava. A quinta, depois da quinta. Depois da 5ª obra, eu disse, olha, não é que eu posso ser escritora? Eu posso. Não é que dá certo, né? E aí foi a partir daí que eu procurei, porque até então era um hobby, era alguma coisa que tinha acontecido, né? E aí como é massacrante essa visão que a gente tem da escrita, né? Muito. Aí quando foi no 5º livro, foi que eu disse, eu posso escrever. Eu já tendo escrito, já tendo publicado. E assim, e não é falsa modéstia, não é mais, é processo psicológico mesmo. Eu só fui me enxergar escritora depois do Amarela de Dúvida. Caraca. A gente viu você como professora, eu acho que quando a gente fala de criança é muito importante entrar nessa área da pedagogia, porque eu quero entender como é entrar numa sala de aula como professora, como é lidar com a criança, já que você agora escreve para elas. Dar aulas eu sempre gostei. Né? Foi sempre natural? Foi natural. Eu escolhi a profissão mesmo, assim, adolescente eu já sabia que eu queria dar aulas, né? Então, meu pai queria que eu fizesse certificações na UFC mesmo, não queria que eu advogasse e tal, e eu não me sentia, não me via advogando, não me via, né? Mas eu me via dando aula. E eu fui atrás, né? E aí eu passei por todos os níveis, do infantil dei aula até no mestrado já. Caraca! Aí o que acontece? Desses níveis eu fui aprimorando, eu queria dar aulas, mas não queria dar aulas em todo momento só para um ambiente, eu fui buscando novos conhecimentos, né, e crescendo. Quando eu comecei a escrever, eu já não dava aula para criança, né? Então eu tive que fazer um retorno para as salas de aulas de outras professoras para ver como era a leitura. Mas é muito legal. Agora, eles realmente enxergam você como a escritora, é quase um ser mágico, né? É quase um ser mágico. E é a escola que tem que romper com isso, né? É a escola que tem que mostrar, é a escola que tem que ser a primeira agência desse aluno, essa agência de olhar o texto, dizer, olha que legal, vai por aqui, lê esse autor que dialoga contigo, até para você enriquecer seu texto. Isso é muito importante, a gente vê a criança, como eu falei, naquela fase de desenvolvimento, e a literatura ela tem que ser introduzida. Você falou pra gente que teve um filho, uma filha. É um filho ou uma filha? Eu tenho 2 filhas. Tem 2 filhas. Tenho 2 filhos. Como é que você introduziu isso? A gente também conversou um pouco sobre aquela coisa de não impor, mas incentivar. Como você fez com as suas filhas? Lá em casa é cheio de livro por todos os lados. Todos os cantos. Não tem como correr. Eu tenho um estante, tem livro em cima assim que entra, né? Eu tenho um buffet na sala, que é depois a sala de estar, e a sala de jantar. Lá no buffet já tem livro. No sofá eu deixo livro. No meu quarto tem muito livro, né? E eu sempre compro o livro e mostro para elas. Olha esse livro aqui, olha que livro lindo. Eu não digo nem que é bom, que é interessante e tal. Olha que livro lindo, olha essa história aqui, que interessante. A minha filha, com 9 anos,
ela leu o Diário de Anne Frank, em quadrinhos. Ah, Mas foi ela que leu. Eu só disponibilizei a obra, mas é bem grossão. Não, eu levei um susto. Se fosse o sem ser quadrinhos, eu ia me assustar um pouco. Mas ela já está lendo uma releitura dele, né? Mas ela leu com 9 anos, ano passado, o Diário de Anne Frank. Isso, olha, entrou num ponto maravilhoso, porque é aquilo que a gente vê muito forte hoje em dia. A gente tem que sempre lembrar o passado para não repetir. E a criança, ela tem uma concepção de mundo, eu acho muito rude quem trata a criança como um ser mínimo, como que, enfim, que é menor do que nós. Eu acho isso muito forte e errado. E eu acho que quando a gente traz a concepção de mundo para ela entender realmente o que é o mundo, claro, na visão dela, isso é muito importante. O Diário de Anne Frank foi uma história escrita por uma menina, enfim, passou pelo Holocausto, é uma coisa que aconteceu, não tem como negar e não tem como esconder. E quando é introduzido isso para a criança, eu acho que a capacidade dela, enfim, de entender, de criatividade, de entender o mundo, o que é certo, o que é errado, vai aumentando cada vez mais e mais. Isso é muito, muito, muito bacana. Mas a gente viu um pouco o seu doutorado, enfim, você está sendo doutoranda agora em educação, e eu quero bem entender por que você optou por continuar nessa área aí. Sempre me incomodou na escola essa falta de espaço para escrita, né? Às vezes até para leitura mesmo do texto literário, né? Na própria disciplina de literatura, nós ainda estamos no século XVI, que a gente vê a história da literatura, né? Vai para a história e não vai para a literatura em si, o texto. E isso sempre me incomodou muito, né? E para eu tentar modificar isso para as próximas gerações, a gente pesquisa, né? A gente busca pesquisa e é isso que eu estou fazendo agora. Isso é muito bacana. Eu acho que a educação, a gente, enfim, que está nesse sistema hoje em dia, a gente pode falar com muita propriedade, você vive esse sistema, você também tá nele, mas quando a gente fala dos jovens, é uma coisa que a gente tá, enfim, todos os dias, segunda a sexta, e tem que fazer, e quando a gente vê alguém querendo lutar por uma coisa que é nossa, é muito legal, e a partir disso eu quero muito entender como vocês, como a gente tá vendo esse sistema educacional hoje em dia, e como a gente pode mudar. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitas vontades de trabalhar com educação também, comunicação, educação, são coisas que eu acho que eu posso juntar e fazer uma grande diferença aí no mundo. Mas, João Lucas, conta pra mim como é que você tá vendo esse sistema educacional hoje em dia. O que eu vivo? Exato. Eu posso falar muito do que eu vivo. Eu acho que deve haver, sim, essa disponibilidade de leitura, de literatura, principalmente dessa questão de não somente na teoria, mas na prática, porque eu preciso entender essa história da literatura super legal. Eu acho que é uma base super ótima pra gente começar a ler. Só que eu preciso ter acesso à literatura, principalmente a de agora. Eu acho que a de agora também tem sido muito bacana. O que o jovem tá escrevendo eu acho muito bacana. Eu tava chegando ali na sala, eu ouvi vocês falando um pouco dos jovens escrevendo. Eu acho uma coisa muito legal. Tem muita gente boa realmente escrevendo. E sobre o que eu falei de escrever e tentar fazer com que o leitor entenda o que eu escrevi, acho que é uma coisa que não dá para fugir, mas eu tô entendendo muito do que o jovem tá tentando me passar, do que a pessoa que também tá vivendo uma vida totalmente diferente da minha, mas tá vivendo a mesma fase que a minha, que é a juventude. Acho que tem aí... O mesmo mundo que você, né? Sim, é o mesmo mundo, 2022, a mesma... Muitas vezes até a mesma cidade, mesmo bairro, essas coisas. E eu acho que também sinto falta dessa coisa. Eu acho que na minha escola, principalmente, não tem muito esse incentivo. A educação, o sistema educacional começa com a literatura do século XVI. Não, do século XII. Né? 12, 14, estudando as cantigas trovadorescas lá em Portugal. Sim. Que é importante estudar as cantigas trovadorescas, não tem a nossa origem, né? É super importante. Mas a gente... Por último, a gente vê os contemporâneos. E eu acho que eu tenho uma crítica à educação. Eu acho que devia começar pelos contemporâneos para chegar, né? Aí a gente pode pensar assim, mas aí o aluno não vai ter um embasamento, porque os contemporâneos travam muito diálogo com o passado. A gente pode ir para o passado através desse diálogo. Tá? Então, se a gente tem um autor hoje que fala lá do Gregório de Matos, lá do Barroco, né? Como a Ana Miranda hoje, por exemplo, que escreve literatura, né? E ela tem o livro Boca do Inferno. Então, na leitura desse livro Boca do Inferno, eu trabalho a pós-modernidade e trabalho o Barroco. Sem precisar estar partindo, né? Sim. Então, eu acredito que é o livro que tem que gerir. Mas nosso sistema... curricular ainda não está assim. É muito louco, acho que quando a gente vai falar de introdução, acho que, sei lá, uma criança de 12, um adolescente de 12 anos
literatura barroca. São coisas que ainda são muito confusas. Eu falo de Mas a releitura. literatura barroca, ela vai depois dos 14. lá Não, pros sim, 15, né? eu tô trazendo só uma coisa, tipo, Uma de ideia, releitura. né? Esse livro do Saramago eu ganhei na escola. Eu ganhei também como alienista. Vinha muitos livros que na época eram muito maçantes. E eu tô vendo a necessidade de reler. Porque foi introduzido de uma forma completamente diferente. Esse do Saramago já é uma coisa bem moderna, enfim, uma literatura Aí do totalmente. Saramago não dá pra ler com 12 anos. Pois é, não dá. Mas é uma coisa que é mais acessível do que o alienista. A gente pode falar assim, a nível de técnica, de literatura, você consegue entender, pelo menos. Enfim. Há controvérsias. Há controvérsias, mas é uma coisa que a gente tem que realmente questionar. Por que começar lá de trás uma coisa que a gente tá vendo hoje em dia? Eu acho que realmente dá pra caminhar. Mas é porque nosso sistema educacional ainda está assim, muito arraigado, né, na tradição, como eu disse lá no século XVI, né? A gente já precisa mudar muita coisa. Já tem concepções do letramento literário, tá? São concepções novas que já buscam o trabalho do texto pelo texto. Isso é muito bacana. Que é isso, mas eu acredito que assim, de modo maçante, de modo geral, isso ainda vai demorar um pouco. Mas já está acontecendo em alguns ambientes. espero. Viu? Já Já está. está acontecendo em alguns Meu Deus. ambientes. Isso é bem esperançoso pra gente. Mas, Pedro, conta aí como é que você vem enxergando Eu já ia falar pra tu repetir a pergunta. o sistema educacional que você vive hoje. Assim, eu não sei se vai chatear alguém, mas eu vejo muito vago, sabe? Eu falei agora há pouco que eu lembro um pouco da minha infância, o pessoal querendo incentivar a leitura. Enfim, história em quadrinhos e afins. Só que eu não sei em que momento, eu não lembro em que momento da vida, fez com que eu deixasse de gostar. Porque antes eu gostava muito de ler, mas como era criança, eu gostava de ler coisas de criança. Mas em algum momento eu senti que não dava mais vontade de ler. E aí eu vi um negócio esses dias que faz muito sentido. Às vezes as pessoas querem influenciar as crianças a lerem coisas de adultos. Por exemplo, livros que são para cabeças mais desenvolvidas. E aí quando a pessoa bota isso para a criança, acho que a pessoa não vai entender. A criança não vai entender e vai distanciar, eu acho. Eu acho que Deixa é eu isso, te né? mostrar aqui. Ó. Quando você é criança, a professora conta a história, ela se fantasia do personagem, o livro ganha vida. Então você está ali repleto de. Né, um reino da literatura. Pelo menos é isso que acontece na educação infantil. Né? Quando você é adulto, fica por tua conta. Quando você é jovem, digamos Nossa, assim, sim. 6º ano, 7º ano, fica por tua conta. Se você não tiver essa mediação, você não vai ler. Pois é. Tá? Então, o que acontece? Eu acredito que, às vezes, a postura educacional mesmo modifica, achando que você já tem independência e tal. Mas se eu não apresento possibilidades, se eu não mostro livros, se eu não digo autor tal, filme tal que foi elaborado, você não vai. Né? A não ser que seja uma pessoa que goste muito. E aí se tem alunos que realmente gostam muito, e alunos até que levam, né, a ideia para o professor, para os outros colegas, existe, mas não é a maioria. Né? Acho que completando aqui o sistema que eu vejo hoje, o Pedro falou uma coisa que realmente faz um pouco de sentido, ele tá meio vago em muitos aspectos, eu acho que eu sinto isso muito forte. Quando eu vejo essa tentativa de introdução à literatura e eu não vejo esse diálogo muito forte com o aluno, quando eu tenho uma prova de literatura e é só uma prova, a gente não discute sobre o livro, a gente não fala sobre aquilo, a gente não discute as perspectivas e adentra nele como A gente não lê, né? Exato, a gente pega na internet ali o resumo do resumo, vê o filme. Isso é muito louco. A gente tem um sistema que está condicionando a não gostar de literatura, sendo que ele pede que você lê. E você fica confuso, é uma coisa que hoje em dia está muito confusa. E quando eu falo de educação, eu tenho uma angústia muito forte e isso, de certa forma, para mim é muito bom porque me dá uma vontade de mudar. E quando eu tenho essa vontade de mudar, eu tenho um propósito muito forte que eu tenho que cumprir. Então, eu tenho, assim, projetos futuros de querer trabalhar com a comunicação, porque eu acho que informação é o que leva a gente a desenvolver revoluções. Então, eu tenho essa coisa muito forte de trazer a comunicação para o lado da educação e poder modificar um pouco o que eu sinto hoje como angústia, sabe? Eu acho que tudo isso está sendo muito forte, mas a gente falou um pouco de velocidade e a gente está nesse mundo tão veloz e a gente conversando um pouco lá fora, você falou dos Kindles, um pouco dessa literatura quando a gente vê mais ela tecnológica. Conta pra gente como você enxerga tudo isso, como é? Eu acho que nós estamos num período globalizado, tecnológico, e a escrita, ela é tudo isso.
Eu já fiz escrita interativas. O que são escritas interativas para mim? Escrever com o outro. Sim. Né? Acaba que você nunca escreve sozinho, porque quando você é um leitor, você sempre tem aqui um monte de autor ao teu você lado, absorve né? algumas Você sai coisas. dialogando com vários autores. E há a possibilidade de você produzir com o outro aqui, presente, teu colega, o Felipe, que eu publiquei com ele. Tem a Isabelle também, Câmara, que eu publiquei com ela uma lenda, nós fizemos uma lenda das borboletas coloridas, né? Vamos explicar por que as borboletas eram coloridas, uma lenda assim, de ideia indígena, né? Não é uma lenda indígena, a gente não recolheu essa lenda de nenhuma cultura indígena, mas a gente criou uma lenda a partir da ideia de uma aldeia, de uma índia. Essa escrita interativa, para mim, eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. Além disso, a possibilidade dos jovens estarem escrevendo, não só no livro físico, no livro virtual, nos prêmios, aí a gente já tem vários concursos, né, vários prêmios nacionais e internacionais. Eu acho que isso precisa entrar na escola também. Né? É mais complexo? Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas isso a gente já tem que estar pensando em outras perspectivas. Né? Até porque agora com o novo ensino médio... Ainda bem que eu não vivo ele, eu estou no segundo ano. Tem o turno contrário, né, que vai trazer novidades, algumas outras atividades, e eu acredito que a gente tem que inovar. Eu acho que quando a gente fala dessas atividades, vem outro ponto que não sei se está incluso nessas atividades, mas espero que sim, que é a cultura. E quando eu falo de cultura, eu falo de música, arte em geral, sabe? Teatro, literatura. E eu quero ver como você enxerga o contato humano, saindo da criança. A criança está inclusa, mas claro, o humano em geral, com essas formas de arte. Qual a importância desse contato? Gente, tudo. Essas são as subjetividades, né? Se a gente não trabalha subjetividades, a gente não trabalha uma parte da gente. Então, a arte, ela serve para essas subjetividades. Para a gente não ficar só aquele povo, né, que faz tudo assim, certo, direto, científico, racional. O nosso outro lado, né? E aí tem gente que é totalmente o outro lado, que gosta mesmo dessa parte, precisa e necessita. A Clarice dizia que morria quando não escrevia, Isso né? é muito forte, Né? quando eu me escrevo estou morta, é uma coisa que você demora para absorver o que isso significa. E que é isso? Então, o Van Gogh vivia através das suas pinturas. Então, tem gente que necessita desse movimento mais criativo. Isso é muito né? forte. Mas todos os seres humanos necessitam de movimentos criativos. Né, de movimentos paralelos à vida, Às de vezes tem uns movimentos para exageros. suportar a vida. Mas é porque quem exagera que necessita do Não, exagero, porque eu né? lembro assim de pessoas que arrancaram a perna, a gente. Orelha, né? Pois é, o Van Gogh, mas isso é irracional. Eu acho que isso é muito bacana, porque às vezes a arte ela tem um quê de irracional e tem que ter. Eu acho que quando a gente vai pensar muito no racional, parece um pensamento muito racional. Eu vou tirar porque eu quero, parece uma coisa pensada. Mas acho que não é, não. Eu não sinto tanta racionalidade nessas coisas. Eu acho isso muito incrível. Eu acho que quando a gente trata do irracional... Existem correntes que trabalham com a ideia da arte mais racionalizada, né? Mas, de modo geral, não é. De modo geral, é mais subjetiva. Isso, a tua concepção. E eu acho que tem que ser. Acho que a gente tem que deixar ela mesmo subjetiva, porque assim, tudo flui bem melhor. E só uma coisa, a gente tá falando aqui de literatura e tudo mais. O Yamandu, ele falou que muitas vezes a gente não lê, a gente busca o resumo. E eu acho que, assim, pegando mais a minha visão do meu pessoal, do que acontece na minha vida, muitas vezes eu não tenho acesso à obra completa, porque muitas vezes ela é muito cara. Eu vou pesquisar ela na internet e eu, infelizmente, só tenho acesso ao resumo. É uma coisa que me deixa muito triste. Eu acho que, claro, o artista deve receber pela obra dele, com certeza, mas muitas vezes tem gente que não tem acesso ao financeiro para ter esse acesso à leitura. E acho que é uma coisa muito triste para mim. Eu acho que realmente. Então, assim, o livro, infelizmente, está muito caro. Então, assim, ter acesso a isso é muito difícil. Então, infelizmente, Tá caro, tem gente que não quer ter acesso somente ao resumo, mas quer ler a obra inteira. Mas, infelizmente, só ter um resumo para ler, eu acho que é uma coisa que é muito triste e que deveria mudar, assim, nesse mundo e tudo mais. Se bem que as escolas públicas já devem ter um acervo. Né? Um acervo legal de obras.
Eu fui na ABS, a biblioteca ali que tem perto do Dragão do Mar. Eu visitei pela primeira vez. Nossa, eu fiquei encantada. Assim que eu cheguei, tinha um stand da Clarice Lispector. Eu gosto muito das obras dela e muitas vezes é meio inacessível, porque eu tenho... eu não quero só uma, eu quero várias. E eu quero já ter tudo aquilo. E quando eu vi, cara, foi uma possibilidade. Eu não tive tempo pra perguntar como funciona pegar e tal, mas tem essas possibilidades, muito agradável. Eu usei muito a biblioteca pública na minha adolescência. Isso é muito legal, essas políticas que a gente vem tendo hoje em dia, eu acho que ainda tão poucas, tem que ter muito acho que mais. A gente tem que se informar, acho que existe muita coisa que a gente também nem sabe. Isso é muito forte, né? porque acho que a gente até conversou da última vez, porque eu fui no Dragão do Mar achando que não ia ter nada, tinha diversas atividades, tinha planetário de graça durante as férias, tinha a exposição do vaqueiro, tinha uma de arte contemporânea, tem a BS, tinha muitas coisas legais, eu acho que a gente tem que ter acesso a essa informação. Exatamente. Acho que às vezes ela tá meio realmente elitista, mas a gente pode procurar. Mas bom, uma coisa que eu quero muito saber, a gente falou muito passado, e eu quero muito saber quais são suas expectativas, sabe? O que é que você quer fazer nesse ramo realmente, quem você quer atingir, o que você quer mudar, enfim. O que eu quero mais pra frente? Só escrever mesmo. Só escrever? Mais à frente eu quero escrever novas obras, novos textos. Agora eu estou centrada no meu doutorado, então não tô praticando literatura em si, né? Não estou escrevendo literatura. Até escrevi uns poemas esparsos e tem uma ideia de um livro aí, mas eu não estou focando nisso, eu estou focando na minha escrita técnica, né? Quando eu terminar, ano que vem, aí eu quero terminar meu livro de poemas, eu quero escrever mais literatura infantil, enveredar num texto mais longo. Quero escrever mesmo. Mas por quê? Acho que isso eu gosto. São perguntas curtas que eu acho que fazem muito sentido. Porque eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto realizada. Eu não escrevo para ganhar um prêmio. Se eu ganhar um prêmio, ótimo. Né? Mas eu não estou escrevendo para ganhar o prêmio e tal. Eu estou escrevendo para trabalhar essa minha capacidade de comunicação, de escrita, de imaginário, minhas subjetividades, o autoconhecimento, muitas vezes, né? Eu acho que quando a gente fala de vida, consequentemente a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que vai morrer, e eu acho que uma coisa que a gente tem muito forte é que a gente quer deixar uma herança. E você vem deixando uma herança, eu acho que isso é muito reconfortante. Eu quero entender pra ti como é olhar pra tudo que você já fez, que você vem fazendo, que ainda vai fazer, e ver que você tá fazendo o papel que você sempre quis no seu mundo, no nosso mundo, enfim. Sabe que eu nunca tinha parado para pensar assim, eu tô fazendo o meu papel que eu queria na escrita, né? Eu não tinha pensado nisso, até porque aqui eu ainda quero fazer tanta coisa, ainda tem tanta ideia que eu quero trabalhar, mas assim, eu fico muito feliz de ter feito isso e me enxergar como escritora hoje, né? Porque eu poderia estar escrevendo e não me enxergar como escritora e ficar nessa mesma ideia. O objetivo maior não é ser reconhecido e tal, virar, né, em análise da história, mas saber que eu posso me comunicar pela palavra escrita, né? Saber que isso é uma possibilidade minha e de outros, né? E que eu vou e esse aqui vai permanecer de alguma forma, né? Então é interessante, mas assim, quando eu comecei e até hoje, há pouco tempo, eu não pensava em herança, em deixar uma herança pro povo, né? Até brinquei naquela hora. Plantei a árvore, né? Com essa de Queiroz diz, né? Plantou a árvore, teve um filho, escreveu um livro, aí o resto já fez tudo que precisava na vida, já deixou a herança mas assim, essa herança, eu nunca pensei em assim, olha, eu estou deixando a herança para as minhas filhas ou para a humanidade e tal. Era mesmo um trabalho com um subjetivo, com algo que eu gosto, com algo que eu me identifico, com algo que eu consigo trabalhar minha subjetividade. Mais pra frente eu posso parar para pensar isso. Eu ainda quero escrever, tanto que eu vou deixar para pensar isso depois. Tem muito tempo, isso é muito bom, acho que tem muita coisa para pensar ainda. O seu mestrado foi em quê? Foi em letras, na Universidade Federal. A gente vai já tem que te chamar de doutora, né? Como é? Não, a gente vai fazer questão. Como é, sabe? A gente tá vendo você estudar educação. A gente vê como é difícil muitas vezes acesso a muitas coisas. E hoje em dia, ter um doutorado também ainda é muito complicado. Como é pra ti se olhar no espelho novamente e falar, sou doutora?
Eu ainda não estou nessa fase, eu ainda estou na fase de tenho que ser doutora. Ainda tá ralando. Estou na né? fase da produção, e na produção é assim, um pouco angustiante, porque tem hora que você escreve um parágrafo, tem hora que você escreve 3 laudas, tem hora que você não escreve nada, e aí eu não estou pensando ainda depois, não, estou pensando aqui nesse momento. Mas Mas eu creio que vai ser uma coisa boa, porque, como eu disse, era um objetivo, era uma coisa que eu queria, né? É uma coisa que eu quero. Então, com certeza vai ser bom. Você Vai ser pretende reconfortante. voltar para a sala de aula ou não? Pretendo, porque eu tenho que voltar. Tem. Eu tenho que voltar. Eu sou professora do Estado e estou afastada para o doutorado e vou retornar agora. Vai voltar para a sala de ensino infantil? Isso. Não, é ensino médio. Ensino médio, como é? Eu gosto. Eu adoro trabalhar com adolescente, adoro trabalhar com problemáticas, adoro Dramas adoro adolescentes. verificar essas angústias, né? Eu gosto, eu me sinto bem com eles. E falando mais do jovem, não mais da criança, mais do jovem, adolescente e tudo mais, eu quero saber como é escrever pro jovem, porque ele não é mais aquela criança que aceita, tipo, o rei e a rainha separaram. Eles querem saber por quê. Por quê? A gente não aceita mais somente coisas rasas, a gente quer respostas, a gente não é o adulto, claro, mas a gente já é a criança mais crescida, então eu quero entender mais como é escrever pro jovem. Nem sei se eu tenho essa competência agora para responder isso, mas que eu só escrevi uma obra para jovens, que se chama Letras Furtadas. E eu assinei a obra, toda obra eu assino como Ana Nel. E essa obra eu assinei com o meu nome completo, Ana Maria Furtado Nel, para ter o nome furtado, para poder ficar letras furtadas, para dar um nó na cabeça do leitor. Porque o objetivo do escritor é isso. E é uma menina que ela copia uma letra, vou dar spoiler, perdão. Ela copia uma letra de uma colega, ela não gosta da letra dela, e ela copia a letra da colega e passa a escrever igual a colega. E todo momento ela vai pensando sobre isso. Primeiro ela diz que furtou a letra, que roubou a letra, depois ela diz que furtou, depois que ela pegou emprestado, e que ela vai devolver um dia, mas enquanto ela não devolve, ela usa a letra do computador, as fontes, as várias fontes, e que ela nem precisa mais da letra da colega, porque ela usa as várias fontes, e ela se reconhece nas fontes. Na realidade, eu estou falando de descobrimento, autodescoberta, autoconhecimento, e ela vai falando sobre a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com o amor, a relação com a escola, né? Ela vai falando sobre várias relações. E essa busca é muito adolescente, né? Sim. Essa de você estar onde é que eu estou, o que, que eu que quero, sou. o que sou com meu pai, o que sou com a minha mãe, o que eu sou com a escola, o que eu sou com os amigos, eu sou o que eu quero, não, eu não sou o que eu quero. E esse monte de perguntas, né? Porque é um monólogo, ela falando para ela mesma, esse monte de perguntas, ela diz, uma das conclusões dela, quando eu quiser eu passo, quando eu realmente estiver afim eu consigo. E aí eu vou mostrando possibilidades de algo, mas é tudo aberto. O leitor que se vire para... Isso gera mais dúvidas, acho É. muito bacana. Ontem o celular... E cada pessoa vai ler de uma forma, né? Tem gente que vai encontrar uma resposta, tem gente que vai continuar com a pergunta. Eu acho que isso é muito importante de se entender. O celular mandou uns textos sobre umas coisas e eram perguntas. E eu acho que com perguntas eu só gerou mais dúvidas. Eu não cheguei em resultado nenhum. Eu achei isso incrível. Até porque, graças a Deus, eu não tenho as respostas para vocês. Não, né? e nem pra quero. você, Eu nem pra espero. adolescente. Eu acho que quando eu tiver essas respostas, eu já posso ir. Porque eu quero viver pra exatamente. trazer, pra, enfim, conhecer algumas respostas e chegar em nenhum resultado. Acho que tá ótimo, a gente teve várias dúvidas. Ana, a gente vê você com esses trabalhos, tem, enfim, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, mas e você, o que você escreve pra sua literatura, pro seu adulto, você tem alguma coisa, enfim, pessoal? Eu tenho alguns poemas que eu nunca publiquei. Eu nunca publiquei poemas. Aliás, teve até uma época que eu fiz um blog, eu não sei nem quando foi, faz tanto tempo, e publiquei ali uns poemas, mas eu sempre produzi poemas. Meu irmão um dia desse me mandou uma foto de um poema que eu tinha feito na adolescência, bem assim, segunda geração romântica, né? Amor, a paixão, essas coisas assim, bem... E eu sempre escrevi poemas, mas eu nunca publiquei um poema. Acho que o poema é tão íntimo meu, né? E eu tenho um livro agora que é um tipo poema sampler, que são poemas copiados, né? Copiados não, criados a partir de outros textos. E o título a ideia do livro é 7 são 14 com mais 7 21, que é a brincadeira infantil, que eu estou tentando fazer um poema visual com essa ideia, ainda não consegui, não está do jeito que eu quero.
E eu escrevi 20 poemas, só falta esse do 77 são 14, que leva o título do texto. São 21 poemas, por isso 77 são 14 também, mais 7, 21. São 21 poemas e 3 deles são visuais, né? Que são poemas com desenhos, poemas concretos. Bacana. E aí o primeiro abre os 7 primeiros, o segundo abre os outros 7 e o terceiro vai abrir os outros 7. E todos eles são baseados em diálogos de outros autores. Né? A minha tese, eu começo dizendo que tem hora que eu não sei se eu criei o texto ou se o texto se criou em mim. Né? Porque às vezes eu leio algo que eu queria ter escrito. Nossa, Né? sim, nossa. E aí eu fico pensando, eu disse, meu Deus, era tudo que eu queria, mas eu não soube dizer dessa forma. Né? E às vezes tem uma coisa de você saber dizer e depois não reconhecer que você que disse, porque era o que você queria ler e soltou e, meu Deus. E aí é tão meu, aí bem na poesia sample mesmo, é tão meu aquilo ali, tão meu, né, que de alguma forma eu me aproprio. Você disse que só se viu como escritora depois da sua 5ª obra. Quero entender, mesmo sem ter publicado nenhum poema, você se vê como poeta? Não? Por Acho que é quê? por isso que eu nunca publiquei. Caraca. Tem esse estigma de poeta, né, e tal. E os meus poemas, alguns, né, não todos, mas alguns tem muita coisa minha mesmo, né? E aí, às vezes, esse medo da gente revelar a subjetividade da gente. Mas você revelou, Né? literatura infantil é tão subjetiva, acho que você Mas coloca... é diferente. Não, mas você coloca É com uma diferente, linguagem diferente. Eu acho que tá tudo aí muito imposto Mas já. o poema é mais... Não, o poema ele é mais direto. Não é que ele é mais direto, não. Ele é, por vezes, muito mais metafórico. Sim. É que as problemáticas que estão no poema são adultas. Entendeu? As problemáticas que estão nos poemas, elas são mais... até tem alguns que eu liberaria para o voo. Mas outros são meus. Deixa eles lá comigo. A gente vai aguardar esses poemas que estão aí sendo projetados pro futuro. A gente Quem espera sabe? que dê tudo certo. A sua literatura ela é muito rica, a gente tem muita coisa ainda pra ver, então tem muita coisa pra acontecer aí. Estamos quase terminando, então eu queria muito trazer realmente essa reflexão. Acho que pra todo mundo que tá ouvindo, é muito importante você, como escritora, levar para os jovens, crianças, adultos, quem que esteja assistindo o nosso programa, qual a importância, como começar, como não se perder nesse mundo da escrita literária. Bem, se você deseja ler e escrever, é ler e escrever. Independente do que o outro pense. É o que você quer, o que você deseja, né? É projetar, é tirar um tempo para leitura, é tirar um tempo para escrita, tá? É verificar concursos, você já tem texto publicado, dá para um professor ler, né? Um amigo que gosta de leituras, vai dialogando, fazendo esse teu texto circular ali naquele teu grupo de amigos, fazendo modificações, né? Deixa o texto esquecido lá na gaveta um tempo, né? No arquivo do computador, volta para esse texto depois e permita que o texto saia. Porque a gente às vezes não permite, né, que o texto voe. Às vezes está entalado, né? Permita que o texto vá, né? Isso é muito importante. Ana, você fazer. conheceu nosso espaço hoje. Foi. Como você se sente entrando na Casa de Rodaré e conhecendo? Estou impressionada. Estou impressionada como eu não conheci um lugar tão rico, gente. Assim, um espaço maravilhoso, né? Com uma proposta excelente. Quero vir aqui todos os dias. Não, muito bom, gente. Quero aprender a tocar piano. Quem vai me ensinar? Eu posso ensinar. Eu mando o toque. Eu toco piano. Muito bem. Bom, a gente fica aqui muito feliz. Acho que até aproveitando o momento, queria convidar todo mundo que tá aqui assistindo para ir lá no canal do YouTube da TVDD, onde a gente tem diversas programações que trazem essa área cultural. Tem programas como Espia, Brasil Encanto, que eu apresento, tem os Sons da Casa, enfim, diversas programações e shows dos nossos artistas, tanto cearenses quanto nacionais. Isso é muito legal, com uma produção incrível. E também lembrar o pessoal de lá no Instagram, porque saiu agora as vagas dos nossos 27 cursos de música e, enfim, diversas outras áreas. Então é só agendar, vir, se matricular e começar a esperar as aulas e aí aprender, se dedicar a um novo mundo, talvez da música, da comunicação, quem sabe. Então, pessoal, continue aí acompanhando todas essas atividades. Ana, eu queria muito de verdade agradecer pelo dia de hoje. Eu Foi que agradeço. muito gostoso Excelente. poder Amei conversar. conversar com vocês, viu?
a gente pôde, né, no caso, trazer diversos assuntos que são muito importantes, que estão muito em pauta hoje em dia, e poder conversá-los. Eu acho muito bacana essa interação, porque são jovens, falando de coisas de jovens, com outra jovem, como Augusto sempre cita. Então, Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Da mesma forma que a Mandu, também quero muito agradecer a sua presença, porque você tirou muitas dúvidas, ensinou muitas coisas e com certeza está inspirando alguém que queira seguir a mesma carreira. E essa semana foi uma semana muito boa, com certeza. Não é querendo desmerecer as outras pessoas que veio nos dias passados, mas você está fechando com chave de ouro essa semana, então realmente quero muito agradecer e desejo sucesso para todos os lançamentos dos seus livros. Nossa, quero ver os de vocês publicados, viu? Eu sei que vocês têm texto, já sou. Tenho medo. Se quiser uma leitora, tem aqui uma leitora. Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. É sempre muito importante trazer convidados de diversas áreas para debater aqui, bater um papo mais da importância, principalmente da literatura, que é tão presente na vida de todo mundo, às vezes até sem querer, mas eu gostaria muito de ter mais ainda ela presente na minha vida, porque eu gosto de escrever. Eu acho que eu vou levar assim o seu conselho comigo de expor, de expor minhas escritas, mesmo que não faça sentido para as outras pessoas, mesmo que elas achem, sei lá, errado. Tô lutando a favor disso. Sim, Elas que lutem. Realmente Elas que lutem pra te entender. eu tô tentando me libertar. Exatamente Há umas isso, 2 semanas aqui com um texto que eu quero mostrar pro mundo. Eu tô há 5 meses com um que vai dar certo eu soltar e tudo mais. Eu quero muito ler também alguns dos seus textos, os poemas que poderão sair aí no futuro, que podem inspirar pessoas como eu, como o Yamandu, como o Pedro, que não tem tanto contato assim, mas mesmo assim, ele é leitor, todo mundo lê, todos os dias a gente lê, mesmo que seja uma mensagem no WhatsApp ou uma publicação no Instagram, a gente lê, então muito Instagram é um bom caminho para começar a escrever. Eu vou começar pelo Vai dar TikTok, certo. acho que é bacana também. vai dar certo. Muito obrigado. Então, é isso. Gente, feliz demais de estar aqui com vocês, feliz demais de conhecer esse projeto, pessoas maravilhosas como vocês. E não vou deixar vocês quietos, então, tá? Vou perturbar Não deixe. um pouquinho. Pode perturbar, Ana. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h15 da tarde do dia 5 de agosto de 2022. É isso, pessoal. Um beijão e até a próxima. Até.